E o presidente do Corinthians, Augusto Melo, resolveu dar um basta depois de mais uma derrota do Timão. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e fala também sobre o São Paulo. Você sabia que a contratação de Zubeldia chegou a correr algum risco durante a sexta-feira? Vou te explicar os motivos. Quero falar também sobre o Palmeiras. Reforço contratado para dar um chapéu no rival está virando um mico. Já no Flamengo a informação diz respeito ao Oscar. Ele pode chegar mais cedo ao Fla? Tem gente falando no mês de agosto. Falo também sobre os fins dos tabus para Atlético Mineiro e Fluminense, sobre o futuro de Matheus Pereira, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e mandarem todos os comentários que quiserem sobre quaisquer assuntos. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Estou mostrando na tela partidas desse domingo com os meus palpites. A rodada não é das mais fáceis, até porque tem muito jogo grande, mas vou de empate no confronto entre Palmeiras e Flamengo, vou de empate no confronto entre Atlético Paranaense e Internacional, vitória do São Paulo contra o Atlético Goianiense e mais um empate no clássico entre Vitória e Bahia. E você manja de futebol? Vem se divertir comigo e dar seus pitacos na Aposta Ganha, o link está no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, só não esquece que assim que você depositar 100% dessa grana, volta em bônus para você, o valor máximo do bônus de R$200. Você precisa jogar com responsabilidade e ter mais de 18 anos. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que não jogou bem, mas venceu o Paysandu por 2-0 em sua estreia na Vila Belmiro. O jogo aconteceu pela Série B do Campeonato Brasileiro, os gols marcados por Pedrinho e Guilherme já na reta final da partida. Pela Série B também a Chapecoense fez 3-1 no Ituano em casa, o Sport venceu o Amazonas fora de casa por 3-2 e Ceará e Goiás empataram em 1-1 no Castelão. Já nesse domingo tem Real Madrid e Barcelona, um grande jogo, o principal clássico do futebol espanhol. E aí uma curiosidade, os técnicos, o Ancelotti pelo Real Madrid e o Xavi pelo Barcelona nunca empataram quando se enfrentaram. Foram 5 vitórias do Ancelotti, 4 vitórias do Xavi. Quero saber a sua opinião da quem nesse super clássico. A saideira do giro de notícias, o Valladolid, time do Ronaldo Fenômeno na Espanha, venceu o Amorebieta por 3-0 fora de casa e na reta final da Série A2 da segunda divisão do futebol espanhol, o time pulou provisoriamente para a segunda colocação e está dando indícios de que vai voltar à elite do futebol espanhol. Bora falar agora sobre o Fluminense, que encerrou um longo jejum de vitórias em clássicos. Eram 13 confrontos contra os rivais da cidade, sem vitórias. Isso acabou nesse sábado à tarde. Vitória por 2-1 contra o Vasco marcaram a favor do Fluminense. O Ganso aos 11 minutos e o Martinelli aos 8 do segundo tempo. O Verratti diminuiu, descontou aos 11 do segundo tempo. O Verratti chegou a fazer um gol que foi anulado e também reclamou de um pênalti com lance de mão na bola dentro da área. Arbitragem muito polêmica. Queria chamar atenção também para a pequena presença de público, 25.842 presentes. O Ramon Dias chegou a dizer que era jogo que parecia público de pandemia. Pois o pessoal do Fluminense não gostou, reclamou do comportamento dele. Essa baixa presença de público tem a ver também com uma política de Fluminense e Vasco. Normalmente os clássicos no Rio têm 50% de torcida para cada lado. Nesse caso específico, 90% de ingressos para torcedores do Flu, só 10% para torcedores do Vasco. Só para completar sobre o clássico, o Fernando Diniz reclamou da demissão do Carpini no São Paulo e do moral que nós da imprensa e os torcedores em geral têm dado a treinadores estrangeiros. Você concorda? Você acha que a gente tem exagerado? Ou os treinadores estrangeiros são melhores do que os brasileiros? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, outro que colocou fim a um tabu. O Galo nunca havia vencido em sua nova casa, a Arena MRV, nos confrontos contra o Cruzeiro. Eram 3 jogos, com 2 derrotas e um empate. A vitória veio na noite desse sábado, 3-0 contra a Raposa, passeio no primeiro tempo. Primeiro gol marcado aos 26, só pegar a lista direitinho aqui, o Zaratio abriu o placar aos 26, o Paulinho fez logo depois, e no finalzinho da primeira etapa o Arana deu números finais, 3-0, 2 assistências do Scarpa, outra assistência do Hulk.
o Galo chegou a tirar sarro do Cruzeiro nas redes sociais depois dessa primeira vitória, escrevendo o seguinte, abre aspas, assim como o nosso rival, o Tabu, com 3 Bs, em referência à presença do Cruzeiro na segunda divisão, ficou em segundo plano na Arena MRV, voltem sempre. É importante contar que os gols do Galo aconteceram entre os 26 e os 47 minutos, ou seja, no intervalo de 21 minutos o jogo se decidiu. Na etapa final o Atlético tirou o pé, diminuiu o ritmo até para se poupar, tem jogo da Libertadores no meio da semana, enquanto o Cruzeiro melhorou, até criou chances para diminuir o placar, mas ficou no 3-0 mesmo. Só para completar, o Atlético chega a 5 pontos no Campeonato Brasileiro, vinha de 2 empates, enquanto o Cruzeiro tem 4 pontos, o Galo o 5º colocado, o Cruzeiro o 9º. Quero falar agora sobre um mico no Palmeiras. Caio Paulista, que foi contratado na virada do ano como um chapéu no rival São Paulo, definitivamente não vingou. 3.800.000 euros ou mais de 20 milhões de reais por enquanto jogados pelo ralo. Você duvida? Já são 4 partidas em que o Caio Paulista vai para o banco de reservas e nem é utilizado. Nos últimos 7 jogos, uma única aparição, 55 minutos em campo naquele jogo contra o São Lourenço, em que o Abel Ferreira poupou todos os seus titulares de olho na final do Campeonato Paulista. Investimento alto por alguém que foi bem com a camisa do São Paulo, mas que no Palmeiras não consegue vingar. Dá uma olhada nos números. Temporada passada pelo São Paulo de 51 jogos, 5 gols e 2 assistências. Na atual temporada pelo Palmeiras, 11 partidas, nenhum gol e 2 assistências. Esse é o pior reforço do Palmeiras, certamente até aqui, na temporada de 24. O Bruno Rodrigues praticamente não jogou, não dá para avaliar. Aníbal Moreno muito bem, o Lázaro em crescimento e o Felipe Anderson deixando excelente impressão, jogador contratado para julho. E você, o que pensa sobre Caio Paulista? O Palmeiras errou quando foi buscá-lo? Vale a lembrança de que o Palmeiras já tem Piquerez e também Vanderlan para esse setor. Quero falar agora sobre Matheus Pereira, o meio atacante do Cruzeiro. Foi perguntado depois da derrota do Cruzeiro por 3-0 para o Flamengo se ele fica. O empréstimo dele com o Al Hilal se encerra em julho e até agora ainda não há um acordo do Cruzeiro para com o clube saudita. A operação de 12 milhões de euros seria de longe o negócio mais caro já feito pelo Ronaldo Fenômeno desde que assumiu a Raposa. Importante contar que o Matheus Pereira foi alvo de especulações no Flamengo. O Everton Guimarães trouxe a notícia de que o Fla monitora a situação do jogador. Quando perguntado sobre o tema, o Matheus Pereira disse o seguinte, abre aspas, em relação ao meu futuro está nas mãos do meu empresário e das pessoas que sempre conduziram as minhas coisas. Meu trabalho é focar aqui no grupo, fazer o meu melhor para que a gente consiga pontuar e ganhar jogos, fecha aspas. Desde que foi contratado pelo Cruzeiro, Matheus Pereira soma 32 jogos, 3 gols e 8 assistências. Jogador que já custou 18 milhões de euros ao Al Hilal quando foi contratado junto ao West Bromwich. Até por isso o Al Hilal não pretende dar um desconto superior a esses 12 milhões de euros. Está muito claro para mim que se o Cruzeiro chegar perto dos 12 milhões de euros, Matheus Pereira vai fazer força para jogar na Raposa. O grande risco é se o Cruzeiro não tiver condição financeira de operar essa negociação, aí sim ele precisaria ficar no mercado e o Flamengo poderia ser uma alternativa. Que o Matheus Pereira é cruzeirense, não há dúvida. Dá uma olhada nessa frase, abre aspas, sempre fui muito cruzeirense. Desde pequeno acompanhei os jogos, as histórias, o Alex, a Tríplice Coroa. Deus falou para mim que eu tinha algo muito especial para acontecer na cidade. Primeiro porque eu sou daqui de Belo Horizonte. Segundo porque jogar no meu clube do coração seria o máximo, fecha aspas. Só para completar sobre o Cruzeiro, eu queria contar que o goleiro Anderson, que está substituindo o Rafael Cabral, falhou mais uma vez, dessa vez na finalização do Arana. Quero falar agora sobre o Oscar. Existe a chance de o Oscar virar reforço do Flamengo em agosto. Pelo menos é o que o pessoal da Netfly está afirmando. De acordo com a apuração deles, o Flamengo já sabe que o Oscar não fica para 2025, isso todo mundo já publicou, o contrato se encerra em novembro, mas o Flamengo estaria trabalhando nos bastidores para ter o Oscar de forma antecipada já no mês de agosto, permitindo que ele disputasse a reta final da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Fui checar com pessoas próximas ao Oscar, as pessoas disseram que é praticamente impossível que o Xangai Port libere o jogador com antecedência. O Oscar segue como titular absoluto por lá, soma 6 jogos, 2 gols e 3 assistências em 2024. Para chegar em agosto, o Oscar ficaria de fora das 10 últimas rodadas do campeonato chinês. Vale a lembrança de que lá são 30 rodadas, ou seja, ele perderia 1/3 da competição. Algo que não parece plausível, levando em consideração que o Xangai Port gostaria de ter o Oscar por muito mais tempo. A proposta de renovação de contrato já foi feita e recusada.
Importante lembrar também que o Oscar tem direito a 10 milhões de reais por mês de salário na China. Ele vai abrir mão dessa grana quando não renova com o clube para voltar ao futebol brasileiro, até para jogar no futebol inglês. Há quem garanta que Chelsea e Arsenal tentarão a contratação do Oscar assim que o vínculo dele se encerrar lá na China. Bora falar agora sobre Luiz Zubeldia, novo técnico do São Paulo, agora de forma oficial. O anúncio aconteceu apenas na noite desse sábado. Muita gente estranhou, porque desde sexta-feira de manhã o São Paulo já dava o negócio como certo. Só quero trazer alguns bastidores para você. A primeira a falar que o negócio estava fechado foi a Mônica Bergamo, jornalista que não trabalha com esportes, mas que tem uma boa relação com o presidente Júlio Casares. O Júlio Casares de vez em quando passa algumas informações exclusivas para Mônica Bergamo. Você vai perceber que as únicas publicações dela voltadas ao esporte são de notícias exclusivas do São Paulo por conta dessa relação de amizade que existe. Na sexta de manhã, a Mônica Bergamo já cravava a contratação do técnico. Fui apurar essa história e pude descobri também que a ideia é que faltavam pequenos detalhes burocráticos. O tempo de salário e também o tempo de contrato e o salário já estavam fechados. Ele chega para ganhar algo na casa de R$1 milhão por mês, incluindo sua comissão técnica, e o contrato até dezembro de 25. Faltava para debater e discutir ao longo da sexta-feira o tamanho da comissão técnica. Detalhe importante, na sexta de manhã o presidente de São Paulo já dava o negócio como certo. O anúncio aconteceu no sábado, no final da tarde. Isso porque, durante esse interim, Luiz Zubeldia e dirigentes do São Paulo discutiam sobre o tamanho da comissão técnica. O tricolor tentando fazer com que a comissão fosse o mais curta possível e o Luiz Zubeldia tentando trazer o máximo de auxiliares com ele. Venceu o Luiz Zubeldia nessa queda de braço, ele vai ter direito a 5 assistentes. Serão 3 auxiliares, o Maxi Cobreiras, o Carlos Grueza e o Alejandro Escobar, um preparador físico, o Lucas Vivas, e um analista, o Carlos Burbano. Importante contar que o negócio não chegou a correr risco, tá? O Zubeldia já havia aceitado a proposta do São Paulo desde quinta-feira, reunião de mais ou menos 1 hora, uma videoconferência super funcional em que o Zubeldia demonstrou enorme intenção de fechar com o São Paulo. Mas precisava desse acerto, que demorou um pouco mais do que o esperado, tanto que o Zubeldia, que era aguardado nesse sábado em São Paulo, está desembarcando apenas nesse domingo. Logo depois de desembarcar em São Paulo, ele já viaja para Goiânia para assistir, sem ainda participar do confronto contra o Atlético Goianiense. A estreia acontece contra o Barcelona de Guayaquil na próxima quarta-feira, Campeonato de Libertadores da América. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que perdeu mais uma derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, depois do tropeço. Corinthians com apenas 1 ponto em 9 disputados no Campeonato Brasileiro. Augusto Melo, presidente alvinegro, resolveu aparecer e deu declarações prometendo mudanças. A paciência dele chegou ao limite. As frases do presidente foram essas, abre aspas: "A gente conversou no vestiário e não dá mais para esperar. Agora chega. Tem que dar um basta nisso. Tem que começar a fazer o que realmente tem que ser feito", fecha aspas. O presidente ainda falou sobre os atletas. São todos jogadores experientes. Eles têm que vestir essa camisa de verdade. O Corinthians precisa sair dessa situação. Time que não foi tão bem na Sul-Americana, tropeçando, por exemplo, diante do Racing, empate, embora depois vitória por 4-0 contra o Nacional, e esses 2 tropeços, seguidos de um empate contra o Atlético Mineiro, na estreia do time no Campeonato Brasileiro, num jogo em que o Corinthians teve por mais de 60 minutos um jogador a mais do que o Galo. Diante desse cenário, acumulado a eliminação precoce ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, a crise está se estabelecendo e o próximo jogo, terça-feira, contra o Argentino Júnior na Argentina, é fundamental para os atletas e até para o Antônio Oliveira. Pode sobrar ainda para o Rubão. O Rubens Gomes, o diretor de futebol, quando perguntado sobre o futuro do dirigente, com quem Augusto se distanciou nos últimos dias, a resposta do Augusto foi a seguinte, abre aspas: "Essa semana vamos corrigir isso. Pode ter certeza, estou trabalhando 24 horas por dia pelo Corinthians, largando família, largando fins de semana em prol do Corinthians e de repente acontece tudo isso e atrapalha", fecha aspas. Deveremos ter uma semana de mudanças e de muito trabalho no Corinthians. A pressão está se tornando cada vez maior. Só para completar, 2 perguntas que eu gostaria que você me ajudasse a esclarecer. Por que Fausto Vera sempre joga como titular e por que o Breno Bidon desapareceu do time? Vou colocar só mais uma terceira. Pedro Henrique, que não vinha jogando, não saía do banco de reservas, virou titular da noite para o dia. Isso tá certo? Use espaço para comentário, deixe sua opinião, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta à noite com a tradicional live. Abraço, tchau!